E vamos ficar em Brasília porque o presidente Lula fala neste momento no Palácio do Planalto. Vamos acompanhá-lo. É o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. No Brasil, a integração é resultado da redemocratização. A Constituição de 1998 estipula em seu parágrafo 4, inciso único, o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica e política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Entendemos que a integração sul-americana é essencial para o fortalecimento da unidade da América Latina e do Caribe. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia as possibilidades de afirmar, no plano internacional, uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha. O final do século XX viu surgir uma série de iniciativas voltadas a articular ações em âmbito sub-regional. A Comunidade Andina de Nações, o Tratado de Cooperação Amazônica e o Mercosul ilustram este regionalismo de abrangência e propósitos diversos. O registro especial a atuação dos presidentes Sarney e Afonso, que entenderam a importância da integração para a consolidação das nossas democracias. Foi só no limiar do século XXI que decidimos unir toda a região sul-americana. Apesar de dividirmos o mesmo continente, foi necessário esperar quase 200 anos de vida política independente até abandonarmos a indiferença e o isolamento recíprocos. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso convocou no ano 2000 a primeira cúpula de presidentes, as distintas posições políticas e ideológicas daquele momento não impediram que nossos países encampassem a ideia de futuro compartilhado e de construção de confiança mútua. Iniciamos um longo percurso lançado com a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, ou simplesmente IRSA, e a convergência entre o Mercosul e a Comunidade Andina, Chile, Guiana e Suriname também se engajaram nesse esforço. Novo e decisivo impulso foi dado com a formação da Comunidade Sul-Americana das Nações, CASA, resultado da reunião de líderes em Cusco em 2004. Seguiram-se várias reuniões anuais de chefes de Estado, que teve, entre outros marcos, o de Brasília 2005 e Cochabamba 2006. Mas a Casa era apenas um fórum sem estrutura permanente. Após nova cúpula em Isla Margarita, na Venezuela, decidimos finalmente criar uma organização dotada de personalidade jurídica, sede e secretariado próprios. Em 23 de maio de 2008, quando constituímos a Unasul, há exato 15 anos, aqui nesse mesmo Palácio do Itamaraty, avançamos na institucionalização da nossa relação com instâncias como Cúpula de Presidentes, o Conselho de Chanceleres e o Parlamento Sul-Americanos, e 12 conselhos setoriais para enfrentar nossos desafios. Por mais de 10 anos, a Unasul permitiu que nos conhecêssemos melhor. Consolidamos nossos laços por meio de amplo diálogo político que acomodava diferenças e permitia identificar denominações comuns. Implementamos iniciativas de cooperação em áreas como saúde, infraestrutura e defesa. Essa integração também contribuiu para ganhos comerciais importantes. Formamos uma robusta área de livre comércio, cujas cifras alcançaram o valor recorde de 124 bilhões de dólares em 2011. O perfil do nosso intercâmbio
é mais diversificado se comparado ao nosso comércio extra-regional. Inclui produtos e serviços de maior valor agregado e intensivos em tecnologia. Também conjugamos crescimento econômico com distribuição de renda. Reduzimos nossas históricas desigualdades e logramos avanços palpáveis no combate à pobreza. Segundo a FAO, a América do Sul reduziu em 2 décadas de 15% para 5% a sua população vitimada pela fome. A Unasul foi efetiva como fórum de solução de controvérsias entre países da região, notadamente na crise entre Colômbia e Equador e no conflito separatista boliviano. Obtivemos resultados expressivos na redução do desmatamento e dos delitos transnacionais. Estimulamos o diálogo e a cooperação para fazer chegar a milhões de sul-americanos de forma efetiva os benefícios da cidadania. As reuniões de cúpula com os países árabes e com os países africanos ajudaram a definir um perfil de relacionamento externo da América do Sul. Foram feitos formidáveis para uma região herdeira do colonialismo e marcada por graves formas de violência, discriminação de gênero e racismo. Não resolvemos todos os nossos problemas, mas nos dispusemos a enfrentá-los em vez de ignorá-los. E decidimos fazer isso cooperando entre nós. Na América do Sul, nossa América do Sul deixou de ser apenas uma referência geográfica e se tornou uma realidade política. Infelizmente, esses avanços foram interrompidos nos últimos anos. No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Essa postura foi decisiva para o descolamento do país dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Senhoras e senhores, tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. Quando assumi a presidência em 1º de janeiro deste ano, a América do Sul voltou ao centro da atuação diplomática brasileira. Por essa razão, convidei a todos para a reunião de hoje, que será seguida em agosto da cúpula dos países amazônicos. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Da Patagônia e do Atacama à Amazônia, do Cerrado e dos Andes ao Caribe, somos um vasto continente banhado por 2 oceanos. Somos uma entidade humana, histórica e cultural, econômica e comercial, com necessidade e esperanças comuns. As recentes eleições na Colômbia, Chile, Bolívia, Brasil e Paraguai demonstraram o vigor da democracia em nossa região, em escrutínios marcados pela expressiva participação popular e ampla liberdade de expressão. A integração da América do Sul depende desse sentimento de pertencer a uma mesma comunidade. Temos uma história de resistência forjada nas lutas de independência e no combate às ditaduras. Compartilhamos uma cultura vibrante e expressões artísticas que vão da música à literatura. Até no futebol, esporte que aprendemos a amar ainda crianças, é possível ver o recuo das rivalidades. Vivenciamos algo impensável no ano passado. Brasileiros torcendo para a Argentina no final da Copa Mundial do Catar. A candidatura conjunta de Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina para sediar a Copa do Mundo de 2030
talvez seja a expressão mais acabada dessa identidade sul-americana em construção de nossa capacidade de cooperar para além do campo de futebol e de nossas próprias fronteiras. Caros presidentes, se hoje damos os primeiros passos para retomar o diálogo enquanto região, o contexto que enfrentamos é ainda mais desafiador do que foi no passado. Os fóruns de governança globais enfrentam severas dificuldades em oferecer respostas justas e eficazes aos problemas da atualidade. Nossos países foram alguns dos mais afetados pela pandemia do Covid-19. As mortes, o sofrimento humano e o custo econômico deixaram marcas profundas. A crise sanitária escancarou antigas desigualdades e gerou novas injustiças. As evidências científicas confirmam que o ritmo atual de emissões nos levará a uma crise climática sem precedentes e o planeta todo já sente seus impactos. A falta de ação coletiva afeta nossa capacidade de conter o aumento da temperatura global. Sabemos que... Muito bem, estamos acompanhando a finalização aí do discurso do presidente Lula, Cristiano Vilela, um discurso lido, né, para evitar novas derrapagens aí, né, e ele falou combate à ditadura, ele inclusive defendeu, portanto, e recebeu Maduro ontem com pompa e circunstância, Vilela. Ufa, ainda bem que o discurso foi lido, né, Matos? Porque o presidente Lula, ultimamente, quando ele resolve falar o que vem na cabeça, lá vem pedrada. Olha, o discurso do presidente Lula, você vê que ele foi produzido pela sua equipe do Itamaraty, por técnicos. Então, o discurso em si, o texto, ele é um discurso que serve para diversas ocasiões. Ele fala da importância da união dos países sul-americanos, o que, por si só, é verdadeiro. É evidente que queremos ver a América do Sul trabalhando de uma forma conjunta, de uma forma articulada, prosperando, sem sombra de dúvida, ao nosso interesse. Agora, temos que nos deparar com a realidade. E a realidade é que nós temos países da América do Sul que estão vivendo governos ditatoriais, como no caso da Venezuela, outros países que estão vivendo problemas políticos extremamente graves, como é o caso do Peru. Então, é importante separar o joio do trigo. Não pode o Brasil ficar fazendo caridade e abrir mão dos interesses brasileiros para tentar levar consigo a tiracolo os interesses dos demais países sul-americanos. Então, o presidente Lula, ele está perdendo a oportunidade histórica de construir algo que seja positivo para construir algo que vá atender os interesses ideológicos dele e do seu grupo político.